Otra de las visitas importantes que tenemos en este encuentro es quien sigue en la disertación, un especialista en aplicación de fitosanitarios. Viene desde Brasil, de la ciudad de San Pablo específicamente, de donde es el profesor Ulises Antoniazzi, el profesor de Ingeniería Agraria de la Universidad de San Pablo, y se va a referir al tema aplicación de plaguicidas y mitigación de deriva. Ulises, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, voy a hablar português, perdão, mas espanhol não é suficiente para isso. Eu sou professor na Universidade Estadual do Estado de São Paulo, da Faculdade de Ciências Agronômicas, e eu vou falar do tema tecnologia de aplicação de um ponto de vista um pouco diferente. Eu vou falar sobre a sustentabilidade e a responsabilidade no trabalho de aplicação dos produtos fitossanitários. Existe hoje um cenário muito favorável à restrição e à proibição no uso de produtos e de técnicas. Isso tem uma série de razões, mas talvez uma das razões mais importantes é que o setor ambiental, e em muitos casos isso é bastante verdade no Brasil e em outros países, o próprio governo e as entidades ambientalistas têm pouco conhecimento da real tecnologia que se tem disponível para fazer a aplicação dos produtos. Há um pouco conhecimento sobre as técnicas de aplicação. Existem muitos especialistas, que na verdade não são especialistas e que têm opinado sobre temas que são bastante relevantes, mas muitas vezes essas opiniões não têm embasamento, não têm conhecimento técnico. Isso prejudica, isso não ajuda a discussão das reais necessidades do tratamento fitossanitário e das tecnologias de aplicação. Existe também, por conta de todos esses motivos, de uma reação negativa, de alguma forma, da opinião pública aos produtos fitossanitários e, é claro, muitas das aplicações que no passado foram feitas com descuido, que chamamos de tiro no pé, ajudaram a esse cenário de real perigo de proibição de produtos e proibição de técnicas. E, por isso, esse cenário favorável nos leva a discutir essa questão do uso de boas práticas. E o incentivo a essas boas práticas na aplicação passa pela discussão e pela descrição do que é, de fato, boas práticas na aplicação dos produtos. Então, uso de equipamentos de proteção, a inspeção de pulverizadores, a qualidade na aplicação, o uso das aplicações em condições climáticas adequadas, o conhecimento do entorno das áreas de aplicação, muito importante, não somente compreender as necessidades daquilo que está dentro do lote que será aplicado, da área que será aplicada, mas também entender e compreender as necessidades das áreas que estão no entorno da onde vai ser aplicado, porque é no entorno das áreas que serão aplicadas que vão estar os possíveis locais onde nós teremos incidentes ou problemas com deriva ou problemas de alguma forma ambientais. Fazer uma análise prévia do risco de deriva em todas as aplicações, esse talvez seja o ponto mais importante das boas práticas, além de analisar as necessidades da técnica, as necessidades dos produtos e das suas doses, mas também analisar qual é o risco que essa aplicação pode ter e programar as atividades de acordo com esse risco e usar técnicas para redução da deriva. Existem muitas técnicas que estão disponíveis e essas técnicas precisam ser colocadas em prática. Elas não são apenas para serem publicadas em trabalhos científicos e para serem
consideradas como interessantes, como muito interessantes, mas elas não são para serem deixadas de lado, elas precisam ser colocadas em prática, e isso é muito importante. Mas onde está essa tecnologia, né? Qual é a tecnologia que tem que ser observada, que tem que ser analisada quando se pretende trabalhar com boas práticas? Então, a tecnologia ela está numa pulverização, na cabina do pulverizador, porque é uma pessoa que está pulverizando e o conhecimento é muito importante para isso. A tecnologia está dentro do tanque, então está sendo aplicada uma mescla que contém produtos, adjuvantes e contém conhecimento agronômico pela mistura dos produtos, pelas doses, pelas concentrações. Isso é também extremamente importante para o conceito de boas práticas. A tecnologia ela está fora do tanque, na forma de todos os processos de geração de gotas que vão ser importantes no sentido de reduzir os riscos e aumentar ou deixar melhor a qualidade da aplicação. A tecnologia ela se relaciona com o ambiente de uma maneira bastante controversa, porque em muitos casos nós temos pressão excessiva em cima da técnica de aplicação. Essa pressão ela vem na forma de necessidade de aumento de capacidade operacional, ela vem na necessidade de melhoria do desempenho fitossanitário, e isso é uma pressão que é constante. Ela vem da necessidade de controle de plagas, de malezas, de enfermidades que são cada vez mais difíceis de serem controladas, das necessidades de redução do impacto ambiental, da deriva, dos polinizadores, os insetos que são tão importantes para a agricultura, para as plantas, e que também, de alguma forma, sofrem impacto na aplicação, obviamente, dos inseticidas, e do manejo das várias resistências, principalmente para inseticidas, fungicidas e herbicidas, pois esse tipo de ocorrência também sofre algum tipo de interferência da técnica de aplicação. Todos esses aspectos que foram abordados, eles dependem do tamanho das gotas e do volume de cauda, porque esses são os parâmetros principais da aplicação. Somente que esses parâmetros, eles dependem de decisões agronômicas, do conhecimento agronômico. Então, a necessidade de cobertura, a necessidade de penetração das gotas, depende de uma análise criteriosa das condições climáticas, depende do risco que se pode admitir de perdas e deriva. Então, é uma relação que ela é complexa de ser analisada, porque esses fatores definem aquilo que se vai obter de desempenho e aquilo que vai ser possível de se trabalhar dentro da questão da segurança ambiental. Então, não é um aspecto fácil que se possa colocar numa única informação, mas sim um aspecto que tem que ser tratado com profissionais capacitados, com conhecimento agronômico e com muita tecnologia. A questão do êxito ou do erro, ela está muito ligada a uma relação inversamente proporcional. Se erramos, não temos êxito, e isso pode ser muito complexo dentro das decisões da tecnologia de aplicação. Então, existe uma questão que é unânime, em que a aplicação tem que ser feita em condições climáticas adequadas, mas sabemos que são poucos os momentos durante um dia em que as condições são adequadas. E sabemos que as pragas, as enfermidades, as malezas necessitam de tratamento todos os dias, a todos os momentos. Sabemos que a logística, o dimensionamento adequado dos pulverizadores, a pulverização em situações extremas, como, por exemplo, os volumes de cauda extremamente baixos ou as altas velocidades, trazem maiores riscos e maiores probabilidades de erro, maiores probabilidades de variabilidade da dose no campo e maiores probabilidades de falha de controle. E, além de tudo, a questão ambiental da deriva. Então, essas questões,
elas são todas muito importantes e elas têm que ser colocadas junto com a tecnologia de aplicação. Mas talvez de todos os desafios, de todas as demandas na técnica de aplicação com relação à questão ambiental, seja a deriva. Sabemos que a deriva depende do espectro de gotas, depende das condições climáticas, umidade, temperatura, direção do vento, depende das condições operacionais, a altura da pulverização, a velocidade da pulverização, depende da composição da mescla que será aplicada. Esse é um fator importante do conhecimento agronômico que vai ser colocado dentro do pulverizador. E sabemos que a deriva depende também do tamanho das áreas aplicadas, porque a deriva, de alguma forma, ela se acumula ao longo do tempo. Então, essa relação toda, que tem um aspecto importante com relação, principalmente, ao espectro de gotas, ela está ligada ao conhecimento do que é esse espectro. Não só o conhecimento do que é o diâmetro mediano volumétrico, que é uma informação muito popular, mas que muitas vezes não traz todo o conhecimento necessário para a tomada de decisão da tecnologia correta para fazer o tratamento, mas sim aspectos como o percentual de gotas menor do que 100 micrômetros, que é diretamente proporcional ao risco da aplicação, e os outros volumes, o diâmetro volumétrico de 10% ou de 90%, que juntamente com o diâmetro volumétrico de 50%, caracterizam o espectro de gotas dentro das classes, que são tão populares como gotas muito finas, médias, grossas e muito grossas, que usamos todos os dias para selecionar as nossas técnicas de aplicação. Então, este conhecimento, que não é muito popular, ele precisa ser popularizado. Toda a caracterização do risco de deriva de uma técnica estará ligada ao diâmetro de 10%, que quanto maior numa mesma decisão de técnica, melhor, ao percentual de gotas menor do que 100, que aí, ao contrário, quanto menor será melhor para reduzir o risco de deriva, e, obviamente, o diâmetro mediano volumétrico, que, quanto maior, indicará uma técnica com menor risco. Então, independente do tipo de mescla que será aplicada, sempre nós teremos mais deriva à medida que nós temos uma maior quantidade de gotas mais finas dentro do espectro. E, ao contrário, independente do tipo de mescla, nós teremos uma menor deriva quanto maior o tamanho médio das gotas. Então, essas relações, elas são proporcionais, independente do tipo de produto que será aplicado. E, por fim, é importante relembrar que as técnicas de redução de deriva, que hoje representam o tema mais estudado dentro da tecnologia de aplicação, então, numa busca na internet, se colocar técnica de redução de deriva hoje, nós encontramos uma quantidade muito grande de trabalhos e uma quantidade muito grande de discussão com respeito a esse tema. É uma forma de se combinar elementos para buscar reduzir esse risco de deriva. Isso pode ser, e precisa ser, a combinação de uma técnica com uma geração de gotas que ofereça baixa deriva, juntamente com um adjuvante que possa trabalhar de maneira sinérgica, né, com sinergismo a esse espectro de gotas para gerar menos deriva e, é claro, que essa aplicação seja feita sempre nessas condições climáticas que sejam mais seguras. Era isso que eu tinha para apresentar. Eu agradeço a oportunidade de estar participando desse evento e a gente vai estar aqui à disposição de vocês. Muito obrigado. Graças.